Eu soube há pouco tempo que o meu filho era homossexual. Acho que sempre soube e talvez não quisesse saber. E então, para acabar com as minhas dúvidas, perguntei-lhe, olhos nos olhos. E ele respondeu-me que sim. Não vou mentir. Foi um cair por terra dos sonhos, os meus, claro, que eu tinha idealizado. E depois parei e pensei no orgulho que sempre tive nos meus filhos, em particular deste, um jovem adulto, independente, que trabalhou, estudou ao mesmo tempo, que quando quis partir para a sua vida, partiu e bastou-se a si próprio. E se tive sempre orgulho nele, teria que manter esse orgulho. E se ele teve coragem de me olhar nos olhos e me responder com aquela frontalidade que sim, que era, eu só tinha que pegar neste orgulho, mantê-lo e fazer dele uma bandeira em prol do meu filho. Como é que eu reagi? Fiquei preocupada, pensei na possibilidade da discriminação, pensei que isto tinha que ser uma coisa assumida pela família e que ia dar algum trabalho também nesse âmbito. Não queria ter vergonha, nem esconder, nem transformar isto num segredo. Era uma coisa que eu logo pensei que nunca queria que isso acontecesse connosco e portanto, pensei em, a pouco e pouco até, transformar isto numa causa. A Sara fez-me uma revelação de que era homossexual numa manhã do dia de Natal, tinha 14 anos, que é o dia da família, precisamente. E ela estava tão infeliz, sentia, e o que mais me aterrorizou naquele momento foi ela sentir-se, culpabilizar-se quase pelo facto de ser homossexual. O que eu tentei no momento foi conversar com ela e fazê-la sentir que a sua orientação sexual era apenas uma característica entre as várias que ela tem e que de forma alguma ela iria ser penalizada por esse facto, não é? Que as pessoas que gostam dela e que os amigos certamente iriam valorizar o seu caráter e muitas outras características que ela poderá demonstrar. Mas, de facto, a minha maior preocupação foi transmitir-lhe que estava do lado dela, que ia falar com o pai e que o pai não ia reagir de uma maneira diferente da minha, que ela era uma pessoa magnífica, válida, que eu sempre estive e estaria orgulhosa dela se ela se mantivesse com a dignidade de caráter que tinha e que o facto de ser homossexual, sei lá, isso não é nada. Queria que ela sentisse isso. Acima de tudo, como é que a sociedade ia reagir, o bem-estar dele, como é que era aceito no trabalho e entre pares. Creio que é, no fundo, a principal preocupação da maior parte das mães. A nossa relação ficou muito mais íntima. Passamos a ser como dois irmãos daqueles que se querem muito bem. Ele passou a tornar-me confidente de muitos problemas dele. No fundo era aquilo que eu desejava e que ele já tinha sido assim e que tinha perdido quando se fechou no armário. Eu acho que esta revelação aproximou-nos. Também pusemos à prova sentimentos e que não sabíamos que tínhamos, não é? Porque no fundo isto é pôr à prova a nossa capacidade também de suplantar as nossas expectativas e, embora nós não sejamos uma família já de si aberta, mas eu acho que criámos um espaço de confiança mesmo para outras coisas. Eu acho que neste momento todos nós temos a sensação que dentro da nossa família podemos falar das coisas, não é? Portanto, nesse aspecto acho que a nossa família, não só nuclear, mas até a família alargada, ficou mais unida e mais sincera. Eu procurei ambos assim que soube que o Guilherme era homossexual. Achei que devia falar, ver e ouvir outras pessoas que estavam numa situação que eu, para me ajudarem a entender melhor a homossexualidade e para poder, eu que já que tinha tido até uma reação, que mais tarde percebi que não tinha sido má, ajudar outras pessoas
a encontrar o seu caminho e a aceitarem os seus filhos. Portanto, para mim, a Amplos é um porto de abrigo e um sítio onde eu posso ir buscar sempre consolo cada vez que dele necessite. A Amplos é coragem. Eu soube que o meu filho era gay há talvez 17 anos, que há 15 anos fui a uma reunião onde havia pais espanhóis já em associação e tive vontade de fazer a mesma coisa e não tive coragem. E a nossa presidenta, Margarida, é a mãe coragem. E a Amplos, que é a grande obra da Margarida, é uma representação da coragem das mães todas, simbolizado por ela. O amor é fundamental em qualquer relação e desde que o amor exista, acho que o devem fazer. O casamento entre pessoas do mesmo sexo foi uma conquista importante em termos legais, porque no fundo permite a que todas as pessoas que queiram ter como projeto de vida casar-se. Portanto, é no fundo a consequência natural das pessoas se amarem. E por outro lado, acho que este reconhecimento na lei veio melhorar também a forma como as pessoas LGBT são vistas perante a sociedade, porque de repente houve pessoas que não têm nada a ver com a comunidade LGBT que votaram no Parlamento. Isso foi um sinal importantíssimo contra o preconceito. Pronto, em relação à adoção, sendo um direito da criança, eu penso que os casais que devem adotar devem ter condições económicas e psicológicas, isso normalmente é um bom escrutínio, e que tanto podem ser homossexuais como heterossexuais, porque o que é importante é que sejam garantidas essa situação de segurança. Por outro lado, também é importante pensar nas parentalidades, ou seja, que as pessoas possam adotar o filho biológico de um companheiro ou de uma companheira, que é uma coisa importantíssima. Portanto, é outra versão, digamos, da adoção. Portanto, estou desejando que essas situações todas resolvam. Eu acho que a adoção é importante, ponto. Seja por heterossexuais ou por homossexuais. Na adoção, o meu ponto de vista é dar à família amor, carinho a uma criança, independentemente da orientação sexual das pessoas que estão a adotá-la. Portanto, e acho que é um seguimento de um casamento ou de uma união de facto entre duas pessoas, sejam elas de qual seja a sua orientação. Portanto, concordo e acho que, em primeiro lugar, devia-se pensar nas centenas, nos milhares de crianças que estão em instituições, sem terem família, sem terem carinho, e pensar que é importante elas terem esse amor e carinho, venha ele de onde vier. Avó e novamente avó era aquilo que eu mais desejava ser, seja dos meus filhos hetero ou do meu filho gay. Eu gostava muito de ser avó. Se eu me sinto preparada para ser avó da minha filha homossexual, preparadíssima. Eu espero que essas crianças sejam desejadas e venham na altura que ela desejar, o que com situações de mulheres lésbicas, obviamente, até as coisas eu tenho a certeza que vão ser mais bem preparadas do que noutras situações e estou completamente preparada para ser a avó. Teria o maior gosto em ser avó, tanto do filho heterossexual como do filho homossexual. Não acho que não vou ter esse prazer, não pela orientação sexual dele, mas sim por uma opção que ele deve ter feito em não ter filhos. Mas se por acaso ele mudar de ideias e quiser adotar uma criança, estará sempre aqui uma avó pronta para o receber de braços abertos. É uma pergunta um bocadinho difícil. Julgo que essa possibilidade ainda está um bocadinho longe, mas se ela o decidir, claro que receberei a decisão com alegria.